Se o Gil manda, você obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente, muito obrigado. Mas o resumo da opereta é que essa turnê foi um retumbante fracasso, porque assim, ninguém tinha dinheiro para sair para assistir show nenhum. A gente, por acaso, assim, quem tinha comprado o ingresso com antecedência, que é sempre um percentual baixo, né, foi ao show. Então eu lembro assim que a expectativa dos promotores era muito grande, os shows eram marcados assim em ginásios, né, a expectativa era de uma plateia grande, e a gente tocava para 20 pessoas assim, que estavam na nossa frente. Se você não tem o nome de uma pessoa, pode ser qualquer pessoa. Aquela pessoa deixa de ter importância, entendeu? Então, tipo assim, você pode fazer com o IA. Aí, o IA, sacou? Faz com inteligência, sei lá, entendeu? E aí você diminui o custo de produção. Esse fãs aqui é um fã sensacionalmente podre. Dá até medo. Ó. Fala galera, estamos aqui com o Billy Brandão. O cara é mago dos timbres, das composições, multi-instrumentista. Olha aí. Quantos anos de carreira? 40 já? Quase. Eu fiz essa conta ontem, porque eu tava gravando o Altas Horas lá com a Fernanda Abreu. E aí tinha um cara do bonde do Tigrão falando assim, não, porque eu comecei há 17 anos, né? Eu tinha 20, tô com 37, eu fiz a conta, eu falei, cara, eu tô com 38 de carreira. Se você quiser conhecer mais sobre os nossos pedais, aqui no QR Code, você pode conhecer lá no nosso site www.toniinc.com.br todos os nossos drives, overdrives, fuzz, distortion, high gain, preamps, tem tudo lá, beleza? Num preço super bacana, usa o cupom VIPEMANUEL para você ter 5% de desconto. Agora a Toniinc está com uma super novidade, a gente era conhecido pelos drives e pedais analógicos, estamos lançando capturas com inteligência artificial para Quad-Cortex, Tonex, Valiton, Rotone, para todos os bolsos, para todos os gostos. Então se você quer ter o timbre do seu guitarrista favorito em altíssima qualidade, altíssimo padrão, com bons preamps e afins, é isso aí, é Toniinc. Falou? Valeu! Caraca. Então você começou 2 anos antes de eu nascer, então, eu comecei 86. 87. Na verdade, assim, em 87 não era assim, carreira, mas eu conto como marco inicial, porque em 87 eu fiz meu primeiro trabalho pago. Recebi um cheque, eu devia ter feito que nem tio Patinhas que guardou a moeda número 1, eu falei, poxa, mas na época era R$100, né, R$100 na época foi, aliás, não sei nem se era real, se era... Real foi em 94. Cruzado, cruzeiro novo, uma moeda dessa, era 100 dinheiros ali da época. Aí, cara, eu, enfim, gastei, não guardei o tal do cheque, mas essa primeira gig foi um negócio até engraçado, eu tô começando falando pra caramba, mas é porque você vê, eu tive essa gig em 87, depois não era exatamente uma carreira, não pintava mais nada, eu era muito moleque ainda. Mas alguém, que eu não me lembro quem, me indicou para um negócio de um sarau de uma escola inclusive que estudaram vários caras assim, Pedro Sá, uma galera estudou nessa escola. Mas o engraçado é que era isso, para acompanhar todas as crianças assim, de várias turmas, e era um trio. E aí, o Fernando Leporassi, clássico baixista da Bossa Nova, tava de baixo, sei o quê. E cara, bicho, foi um caos, foi tão divertido em retrospecto, que era assim, as professoras vinham com a partitura assim, tipo, que juro pra você, tinha escrito assim, vamos tentar acompanhar do jeito que der, Deus nos ajude. Era uma zona. Mas enfim, 87, primeiro cachê recebido, marco inicial. Você falou que começou em 87, mas você já teve uma banda que foi forte, né? Acho que foi com o Maurício Barros. Não, o Buana foi depois de... Não, na verdade, o Buana começou mais ou menos nessa época, 87 para 88. E vocês compuseram uma música que logo em seguida já virou trilha de novela, é isso? Não, a história não é exatamente assim, cronologicamente falando. Isso, o Buana... Eu já tinha bandas antes disso, né? Obviamente... Como todo mundo, você começa tocando em banda de colégio, pô, enfim. Então já tinha esse circuitinho, a gente tocava muito em bar, desde essa época, festivais de bandas começando. O Buana entrou um pouco por aí também, apesar de que quando o Buana começa, é quando o Maurício decide sair do Barão Vermelho e montar um outro trabalho, que é um trabalho né, solo dele, apesar de que era banda, né, que é o Buana, mas... fica uma coisa meio intermediária, porque ao mesmo tempo que a gente... Cara, Buana fez toda uma carreira de barzinho no Rio de Janeiro,
mesmo sendo com um cara que já tinha tido uma experiência anterior profissional de pegar a estrada com o Barão Vermelho, entendeu? Então, assim, a gente fazia barzinho, mas ao mesmo tempo eu tive contato pela primeira vez ali com umas coisas tipo borderô, tipo, acabou o show, tem um borderô aqui, o que é? O dinheiro que entrou, como é que divide? Essa parte, assim, mais barzinho do banda durou mais ou menos 1 ano. E no final desse primeiro ano, que foi mais ou menos ali para 87 para 88, pintou uma parada que foi o Paulo Henrique, o PH, que depois ficou conhecido como PH, porque ele foi produtor da Globo muitos anos, quer dizer, ainda é produtor, o musical tá morando até fora, brotherzaço. Ele conseguiu um roteiro de uma novela que ia estrear ainda. Aí ele chamou, telefonou e falou assim: vocês não querem tentar fazer uma música para ver se a gente consegue botar na trilha dessa novela? Então a gente falou assim: vamos tentar. Aí que teve. Então, tipo assim, cronologicamente é um pouco diferente, porque assim, não teve isso de novela primeiro. Teve esse período aí de barzinho e coisa e tal, e de correr atrás. E aí, quando pintou esse negócio do roteiro, a gente leu, assim, mais ou menos, sacar qual era a onda da novela, e a gente falou assim: vamos tentar fazer uma música aqui meio que inspirada nesse personagem, não sei o quê. E aí mandaram lá o Lopal, o Paulo Henrique, o PH, né? A gente chamava de Lopal. Tinha contatos lá na Globo, ele mandou: vê o que vocês acham dessa música aqui. E o Mariozinho Rocha, que era diretor musical da Globo na época, adorou. E aí botou a música na abertura da novela. Em vez, a gente achou, você arrumar um personagem, ia ser legal. Que aí entrava de vez em quando. Cara, a música assim, tocava todo dia, Começava a novela que eu só quero ser feliz, terminava que eu só quero ser feliz. Aí, isso aí, enfim. Aí começou a rodar a bola para outro estágio da vida, que aí é ter contrato com gravadora, enfim, fazer disco, etc e tal. E a gente tinha mais ou menos 1 ano só de contratados na gravadora, e era um contrato assim, tipo, para 3 discos, não sei o que lá. Cara, com 1 ano de contrato, o Brasil parou, não sei o que, parará. Cara, assim, a gravadora, todo mundo que era artista, que estava em começo de carreira, demitido. E aí a vendagem do nosso disco foi até então, esse primeiro ano, uma vendagem relativamente baixa, assim, foi tipo, sei lá, 10 mil cópias, o que eu acho até que, se você considerar hoje em dia, cara, se eu tivesse vendido 10 mil cópias do meu CD, estaria amarradaço, né, bicho? É uma vendagem até bastante expressiva, de certa forma, mas para os padrões da época, que você tinha que estourar, não sei o quê, foi uma vendagem baixa e todo mundo estava abaixo, sei lá, de 50 mil cópias vendidas, rua. Mas por que você acha que houve esse corte assim abrupto? Foi por conta do congelamento da poupança? Todo mundo está meio semi-falido no Brasil, né, nessa época. Foi uma coisa muito doida. A gente não tinha dinheiro assim para fazer nada, porque você podia tirar só, sei lá, 50 dinheiros. Eu não lembro nem que moeda é, mas acho que enfim. Tinha uma série de restrições. Então, até que é engraçado que a gente soube desse plano quando a gente estava chegando em Porto Alegre para fazer uma turnezinha que a gente ia fazer, acabamos fazendo, pelo Rio Grande do Sul, né? Então a gente foi para Garibaldi, para Estrela, para umas cidades assim, né? Circundianas assim, do Rio Grande do Sul. Mas quando a gente chegou em Porto Alegre, eu lembro que era uma sexta-feira, e justamente tinha marcado assim na sede da EMI, que era a nossa gravadora, uma entrevista coletiva pra gente fazer, pra falar da turnê, porque a banda, né, da abertura da novela, beleza, e até porque também essas entrevistas são importantes pra galera ficar sabendo do show e coisa e tal. Aí a gente entrou na gravadora e tá todo mundo assim olhando pra televisão, assim, ó, congelado, assim, e aí a Zélia falando e ninguém entendendo nada, juro, a gente ficou todo parado vendo assim, ninguém entendeu nada. Mas o resumo da opereta é que essa turnê foi um retumbante fracasso, porque assim, ninguém tinha dinheiro para sair para assistir show nenhum. A gente, por acaso, assim, quem tinha comprado o ingresso com antecedência, que é sempre um percentual baixo, né, foi o show. Então lembra assim que a expectativa dos promotores era muito grande, os shows eram marcados assim em ginásios, né, a expectativa era de uma plateia grande, e a gente tocava para 20 pessoas assim, que estavam na nossa frente, mas também a gente falava assim, quer saber? Vamos botar para quebrar, né, bicho? Só que a gente tocava, dava o sangue, mostrava, e a galera toda pulando. Quando acabava o show, a gente falava: pessoal, vamos tomar uma cerveja no camarim. Todo mundo, tinha 20 pessoas, vamos pro camarim. Era assim, né, cara? Foi essa loucura. A gente chegou a fazer uma demozinho das músicas do que seria o nosso segundo álbum, que nunca aconteceu, nunca foi gravado. A demo tem aí guardada em algum canto. Tinha umas músicas legais, mas enfim. E aí,
para mim, né, pessoalmente, começou a aparecer uns convites para trabalhar como sideman. O primeiro de todos foi o Léo Jaime, que, por coincidência, enfim, eu tinha acabado de voltar de uma viagem para Nova York, primeira vez que eu tinha ido para Nova York, que foi em 91. Aí eu trouxe meu Mesa Bug, que eu tenho até hoje. O Dual Caliber que tá ali guardado ali. Não, o Blue Junior ainda é fabricado. O Blue Junior é relativamente recente, mas eu tô falando porque o Dual Caliber ele não é mais fabricado, né? Ele é o modelo que foi descontinuado. Mas trouxe meu violão Takamine, trouxe um montão de coisa. E aí pintou esse convite para acompanhar o Léo Jaime, que estava fazendo um show acústico. Falei, beleza. Então, até então não tinha nem violão, assim, violão para você poder fazer show. Tinha violão em casa, né? Assim. E aí, essa história toda de sideman, que foi o que me sustentou o resto da minha vida, na verdade, começou meio que por acaso, porque isso até eu falo sempre assim, que eu acho, talvez o que eu vá falar agora seja uma inverdade para os tempos atuais, porque eu acho que existe também, o leque abriu muito e tem, como todo mundo tem muito acesso e tem uma perspectiva mais ampla do que é você trabalhar, viver de música, eu acho sim que tem muita gente que está começando agora que fala assim, não, meu negócio é trabalhar de sideman, entendeu? Mas para mim, de onde eu vim, todo mundo que começava a tocar o instrumento queria ter banda e fazer o seu trabalho, entendeu? Todo mundo queria ser, sei lá, os Beatles, o Guns N' Roses. Era muito mais uma preocupação com expressão artística do que com a carreira. A carreira acabou virando consequência, né? Mas assim, obviamente você quer ter uma carreira, porque afinal de contas, isso aí, sem querer parecer muito filosofal, assim, muito esotérico o papo, mas é que eu acho que a música, de um modo geral, qualquer música que você faça, tá tocando, sentado na tua casa, tocando tua guitarra lá, não sei o quê. Aquilo é uma forma de comunicação. E você tá botando teu processo criativo ali, compondo uma música, ou mesmo interpretando um solo de um cara que você gosta, mas de um jeito teu, não sei o quê. De alguma forma, aquilo ali é uma coisa que você tá expressando. E quando a gente tem alguma coisa para dizer, para se expressar, você necessita de um interlocutor. Sacou? Então essa é a parada, e por isso que a gente fica ainda até hoje se sacrificando, não dormindo, né, viajando de ônibus para ir não sei para onde para tocar, porque cria uma certa dependência de se ter alguém para você tocar, porque você botar uma música, tudo bem, você bota uma música por aí, pode até ser ouvido por bastante gente, mas é totalmente diferente de você estar com um cara, uma pessoa na tua frente ali, você tocando, entende? Isso é uma relação que eu acho que enfim, terminada a parte do Filosofal, então essa galera que queria ter banda, queria tocar, também ao mesmo tempo tinha obviamente uma expectativa de ter um sucesso, né, profissional, para que você possa ter essa tua expressividade, essa tua expressão artística em contato com mais público, né, com mais gente, para você, enfim, tem a contrapartida de você poder viver daquilo, é óbvio que todo mundo tem que pagar seu supermercado, sua conta de luz, mas então a parte toda que eu estava falando, né, que de sideman, que acabou que foi o que me sustentou, né, na minha vida toda, entrou meio que pela janela, né, assim, meio pela porta dos fundos, assim, opa, né? E tudo bem, é bom pra caramba, porque é uma outra forma também de você trabalhar com a música, digo assim, é totalmente diferente você botar uma coisa que é sua, num trabalho que é de outra pessoa, mas enfim, isso aí já tô divagando para o outro lado do assunto. Como é que foi essa transição? Você chegou a ter uma banda com o Paulinho? Depois, como é que foi isso? Ah, sim! Então, a jogada com o Paulinho, ela rolou mais ou menos aí nessa época, né? Porque quando eu comecei a fazer... Os esquisitos, é isso? Não, bizarros. Os bizarros. Mas não tinha hoje, não, é bizarro, só bizarro. Tu tá sabendo de informações assim privilegiadas, porque não é todo mundo que sabe do bizarro, não. Tu deve ter visto uma entrevista de alguém aí. Essa época que eu toquei com o Léo, que foi em 91 até, sei lá, 92 mais ou menos, era uma época que tinha uma coisa também que era muito legal aqui no Rio de Janeiro, que chamava Baixo Leblon. Baixo Leblon já tinha de antes, obviamente. Mas era assim, cara, eu simplesmente ia pro baixo, parece até o cara vagabundo falando, mas toda noite eu ia lá tomar um chopp, eu não marcava encontro com ninguém, eu ia encontrar todo mundo lá. Então isso é muito legal, assim. Então tinha
Orkut, né? Esse Facebook, o, sei lá, esse Mirk. TikTok. Não, tu falou assim, a rede social era sim, literalmente... Era um encontro pessoalmente. Exatamente. O grande bar, WhatsApp. Né? O grande WhatsApp. Era a praça, o bar, o campo de futebol. Em outras épocas, em outras gerações também teve, foi a galera que foi do Pier, de Ipanema, que se encontrava no Pier. Arpoador. Isso eu ia falar, anos mais tarde também teve o Arpoador, com o movimento do nascimento ali do circo voador, que foi no Arpoador, que depois foi para Lapa. Mas nessa época, já anos 90, o circo já estava na Lapa, mas tinha uma ligação grande entre o Baixo Leblon e a Lapa, porque o circo estava lá, né? Então, mas o que eu estou dizendo assim, encontrava todo mundo lá, eventualmente você conhecia pessoas que você não conhecia, que era amigo do amigo, e assim você ia expandindo seu network, conhecendo pessoas. E num determinado momento, eu conheci o Paulinho, e também, tabela, conheci o Marcelinho, também frequentador do Baixo Leblon, o Rodrigo Santos, e aí o Paulinho falou assim, cara, tô saindo do Inimigos do Rei, queria montar uma outra banda. E aí, a gente montou, era essa banda, eu, Paulinho, o Rodriguinho e o Marcelinho, chamava Bizarros, e a gente ficou ensaiando durante, sei lá, quase um ano, assim, primeiro ano, assim, ensaiando durante um ano é um pouco de exagero da minha parte, mas a memória que eu tenho é que a gente ficou muito tempo nesse processo de preparação. Exatamente, de fermentação do que seria essas músicas, com essa sonoridade. Tinha uma coisa que é muito legal, porque tinha muito um cruzamento assim, né, de influências e ideias musicais muito próximas. A gente gostava dessa sonoridade vintage, não sei o que e tal. E por acaso, mais ou menos nessa mesma época, pintou, Lenny Kravitz. A gente falou assim, cara, esse cara tá fazendo o som que a gente tá fazendo, com a diferença com um enorme sucesso mundial. Mas assim, era a mesma praia, assim, a gente falou, é por aqui mesmo. Então, tinha uma coisa assim, eu acho até, talvez mundial, de um gosto por esse tipo de som, essa volta do vintage, uma volta de um pseudo até talvez meio neo-hip. Você vê umas fotos assim da época e todo mundo, o cabelaço, não sei o que, parará. Como diria o saudoso Ezequiel Neves, é muito fácil ser jovem antigamente. E aí o que aconteceu foi só que quando já estava mais ou menos tudo já meio montado, o Paulinho conseguiu também um contrato com o EMI para lançar esse primeiro disco dele, chamado Vontade, e aí ele chamou a gente, fez uma reunião lá na casa dele e falou assim, galera, é o seguinte, as músicas realmente, as músicas eram todas do Paulinho, né, assim, tudo bem, no primeiro disco dele eu tenho uma parceria com ele, uma música chamada Aliás Inimigos, que aliás é mó rock and roll maneiro pra caramba. E ele falou, as músicas são todas minhas, eu tô cantando, eu arrumei o contrato, cara, o contrato, a gravadora prefere assinar comigo como artista do que como banda. Então a gente gravou esse disco com essa galera, como era exatamente todo esse processo do que era o Bizarros. É um disco do Bizarros, e aliás eu tenho uma história, duas histórias sobre esse disco divertidas. Uma é que o Márcio Montarroz, trompetista saudoso também, mestre assim, do trompete brasileiro, a gente tava gravando no estúdio, era o antigo, chama Blue agora, enfim, lá na Barra. E, a gente tirava mó som, a gente gravou as bases ao vivo, depois fizemos overdub de guitarra, não sei o quê, e num desses dias passa o Márcio Montarroz, aí falou, entra aqui pra você ouvir, estamos gravando esse disco, cara, aí, tudo analógico, não sei o quê. Sim, porque nessa época também a gente não tinha, assim, muitos equipamentos, né? Eu tinha um amplificador, que é esse Hiwatt aqui, que na verdade eu comprei na época do Buana, que aliás historicamente depois, anos mais tarde, veio descobrir que foi com esse amplificador que o Frejá gravou o primeiro disco do Barão, sabia? Esse pessoalmente. Esse é o mesmo do Gilmour? É o Hiwatt 100, o Custom 100, que ele alugou de Castro, que é o cara que me vendeu esse amplificador. Enfim, então só tinha esse, mas para gravar esse disco a gente pegou emprestado com o Frejá o Bassman dele, que é um puta ampli, com o Bruno Fortunato do Kid, a gente pegou também emprestado o Rectifier, que ele tinha, que, das músicas mais pesadas é aquele som do Rectifier, sonsaço. E aí, quando o Márcio entra no estúdio, Paulinho, vem cá ouvir essas músicas, aí o Márcio começou a ouvir, rock and roll, maneiro, não sei o quê. Aí ele falou assim, o Paulinho falou pra ele, orgulhoso, né, assim, a bateria era uma Ludwig dos anos 60, que a gente arrumou também pra pegar essa sonoridade vintage, bateria Ludwig, anos 60, os amplificadores, tudo valvulado, não sei o quê, microfones, né, e o Márcio, legal. E aí, bicho, vocês gravaram sem clique? Aí eu falei, não, a gente gravou com clique. Eu falei, mas como é que vocês, porque era fita, né, gravando em fita, não era computador, gravando em fita. Como é que vocês fizeram o clique?
A gente falou, a gente usou essa bateria eletrônica que ele falou, pô, a primeira coisa do primeiro canal é digital. Aí, cara, durante o ano a gente riu muito com essa história, né? Porra, tudo analógico, mas a primeira coisa é digital. Mas então, quando a gente foi fazer o segundo disco do Paulinho, que eu pensaria fazer música, e aí, de novo, voltando para aquela fase ensaios, coisa e tal, e como eu te falei, a gente já tinha uma música juntos, que tá no primeiro disco, né, Olhares Inimigos, que a gente fez assim, literalmente assim, naqueles... era uma coisa que era muito maneira nessa época, assim, da minha vida, que era uma coisa muito... Eu sentia muito a música muito fácil, assim, muito acessível, sabe? Pô, tava um dia na casa do Paulinho, assim, lá a casa do Paulinho, que ele morava com os pais, né? Assim, no quarto do Paulinho. Sentado na cama, aí começou a levar, tem esse riff aqui, ele, peraí, começou a levar um som de 2 violões, peraí, ele puxou cadeça, até essa aqui, tinha uma letra, fez umas adaptações, já deu certo, né? Eu falei, pô, maneiro. E aí quando a gente foi gravar o segundo disco, e aí, pô, voltamos pro estúdio, e foi também uma coisa assim, que era, esse segundo disco eu acho também um descasso, assim, acho que dos melhores discos que eu já participei da minha vida. Porque assim, era uma banda grande, aí já tinha teclado, que entrou o Humberto Barro para fazer os teclados, e tinha naipe, não em todas as músicas, mas no show, como ia ter naipe no show, passou a ter naipe em outras músicas, mas era uma orquestração grande, tinha o Suzano já fazendo percussão, né, enfim. Timaço, né? Porra, cara, bicho, era mó som. E quando a gente ficou, acho que umas 2 semanas ensaiando as músicas todas para fazer os arranjos e tal, então tinha uma coisa muito coletivo, assim, meio novos baianos, né? Novos cariocas, que assim, que às vezes pintava uma ideia melódica de alguém, aí o outro, essa frase é legal, então tinha muito interplay, mas interplay assim, até arranjado, não é uma coisa tão assim, jazz, tipo, porque a coisa do improviso é meio que flip a coin, né? Tipo, você tirar a sorte na moeda, tipo assim, às vezes, pô, essa noite foi fantástica, essa noite não foi tão bem, mas enfim. Mas era uma coisa, tipo assim, durante os ensaios você falava, tinha essa frase aqui, legal. Aí o cara já sacava, você ia fazer essa frase, beleza. Aí ele fazia uma outra em resposta em seguida. Isso tudo tá registrado no álbum, isso ficou legal pra caramba. E aí no processo de ensaios e coisa e tal, ainda nessa fase inicial, teve um momento que eu enfim, tive uma ideia para uma letra, escrevi a letra, que eu escrevi assim, tipo, em meia hora, que é do último dia, que a letra é minha, mas é engraçado porque eram coisas que eu vinha pensando, né, sobre a vida, né, sobre, enfim, a finitude, não sei o quê. E eu escrevi essa letra, falei, Paulinho, o que você acha? Aí mandei para ele, legal, vou tentar fazer alguma coisa. Durante esse processo de ensaio, ele ainda teve umas ideias, essa música chegou a ter outras versões, tem umas versões meio rock and roll, o que você faria, chegou a tocar, legal, não ficou muito assim, nada muito especial. E aí acabou que isso meio que deu uma morrida nesse assunto, aí a gente começou a gravar o disco, gravando nas nuvens, e aí durante o processo dos ensaios, eu lembro que eu estava uma noite assim, meio que já quase dormindo lá em casa, sei lá, meia-noite, aí toca o telefone, Paulinho fala, pô, tá dormindo? Eu quase dormindo, não sei o que. Pô, vamos ver aqui. Aí ele me mostrou a versão como ele terminou de compor o último dia, lindaça, não sei o que, ele falou, pô, que maneiro, não sei o que, falou, beleza, falou, mas olha, o disco já tá tipo finalizado, ela não vai entrar nesse disco. Eu falei, tá bom, ok, tudo certo, é uma pena, mas... E aí essa parte aqui é a parte curiosa da história, que é o seguinte, aí a gente terminou o disco, gravou tudo, mixou o disco está pronto para mandar para masterização, isso foi no final de algum ano desse aí, 94, acho, enfim, né, datas, não trabalho com datas. E aí teve Réveillon e o Paulinho foi passar o Réveillon em Salvador, na casa do Gil, ele estava casado com a Naná, eles foram para lá, curtir. E quando ele está lá nesses dias, ele levou o disco mixado, só que ainda tinha um dia de recall da mixagem. Recall, por acaso quem estiver nos escutando não saber o que é quando você ouve toda a mixagem e aí você fala, legal, isso aqui ficou bom, mas essa aqui acho que tinha que aumentar ou abaixar um pouco alguma coisa, enfim, pequenos ajustes que você faz das músicas que já estão prontas, né? Mas tipo estão, sei lá, 99% prontas e viram 100%, com esse 1% que está faltando. Esse dia é o recall, né? E aí o Paulinho foi passar o ano novo lá com o Gil e mostrou o disco pro Gil, o Gil, pô, que legal essa música e tal, tá bom. E aí o Gil, sendo, né,
malandro, sempre falei, e o que ficou de fora? Porque ele, né, o cara sabe. Aí, pô, teve essa aqui, mostrou isso aqui. Quando ele mostrou o último dia, o Gil falou assim, pô, você tem que gravar essa música. Essa música é o que essa galera, essa geração precisa ouvir, não sei o quê. Aí, quem tem, né, quem tem cabeça, quem sabe manda, quem tem cabeça obedece. Então, o ditado desse. Pô, se o Gil manda, se obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente, muito obrigado. Aí eu tô falando isso porque o curioso, porque a gente tinha mais um dia de estúdio, que era para fazer o recall das mixagens. Só isso. Fazer o recall e acabou. Aí que a gente foi para esse dia pro estúdio, fizemos os recalls todos, de todas as músicas, e aí chamou o Nilo, que é o produtor desse disco, do primeiro também, do Vontade. Aí já tinha chamado o André Carneiro, que já era o baixista que tinha entrado, o Rodriguinho tinha saído, e o Suzano, e o Lui, que fez uma participação também nessa faixa, que achava que ia ficar bonito um cello. E nós, lá no estúdio, cara, terminou todos os recalls de todas as músicas do disco, aí a gente pegou essa outra música, fizemos uma ideia de arranjo, gravamos esse arranjo, mixamos esse arranjo e fechou a tampa. Cara, tipo assim, não tem recall, tem nada, cara, assim, foi literalmente no último dia. Essa parte que eu acho simbólica e engraçada, né? Aí, enfim, aí, porra, deu mó certo. E assim, e por acaso não, a música de trabalho do disco foi uma outra música que não deu certo, uma música que era assim mais docinha, assim, mais easy, assim, eu acho. Acho que a gravadora falou assim, vou apostar nessa aqui, porque é mais, né, sei lá, mais chicletinho, mais popzinho, assim, né? Porque esse disco do Paulinho, como eu falei, eu acho um descasso, acho um dos melhores discos que eu já participei da minha vida. E tem umas composições lindas, porque o Paulinho, puta, é compositor, né? Mas essa música especificamente, chama Qualquer Outro Amor, é uma música que é legal, mas é uma musiquinha, assim. Então tem aquela música, né? Não aconteceu nada com ela. E aí, por acaso, teve uma outra sorte, que foi quando teve a minissérie O Fim do Mundo. Eu lembro dessa trilha, era bem no início, assim, né, da abertura, né? E uma galera acha que o último dia se chama, você que fez aquela música O Fim do Mundo, chama o último dia. Mas é porque a novela, né, cara, a novela é mais forte. Nada, até hoje, né, cara, a televisão, nada supera, né, cara. E a galera tem essa fantasia que dá pra ficar rico com direito autoral, ficou milionário? Não? Olha, você vê aqui na minha mansão, onde eu moro, aqui, Jarbas, mais uma champanhe. Então, assim, Porque essa música foi estouradaça, né? Ficou aí na novela, depois tocou pra caramba. Enfim, você falou, a galera tem a ideia que não sei o que lá. A galera... Isso é uma fantasia de quem fica de fora, né? De quem não é do meio da música, né? Sim, mas a galera, com essa percepção que você está falando, eu imagino que seja uma galera de hoje em dia. E hoje em dia as coisas estão muito diferentes. Então, por exemplo, assim, eu já ganhei dinheiro, não vou dizer bom, assim, de ficar rico, mas um dinheiro honesto, com conexo de músicas que eu gravei, que eu não sou autor, eu só gravei a guitarra com músicas que foram sucesso. Paulo Ricardo, Ana Carolina, com o próprio Paulinho Mosca, entendeu? Então a música estourava, tocava sei lá quantas vezes na abertura de novela, não sei o quê. Hoje em dia não existe mais. O streaming não paga conexo. Olha que legal. Então, tipo assim, é uma fonte de renda a menos, né, que você tem. Então é mais complicado ainda. No caso do último dia, eu ganhei alguns dinheiros diferentes, porque assim, pelo play da música na televisão, você ganha uma grana. Agora, como a música ficou estourada, eventualmente rola uma outra coisa, tipo assim, o shopping fazer uma campanha, não sei o quê, pô, aí beleza, aí paga uma grana pra você, beleza. Uma publicitária, né? Exatamente. Então assim, por quê? Porque a música é famosa e a música tem também uma mensagem que se identifica com a campanha. Aí isso foi ali em 95, por aí, não sei o quê, né? Aí, por exemplo, aí anos mais tarde, em 99, rolou aquele mito do bug do milênio, que quando os relógios mudassem para 2000, que não tinha na programação, que ia cair avião, era um pânico. Tinha uma videocassete que vinha, né, com um selo anti-bug do milênio. Mentira. Tinha. Então, aí por acaso eu tô falando isso, porque assim, isso para quem não estava aqui no Brasil em 1999, teve isso, todo mundo ficou meio com essa coisa do pânico. Aí de novo, aí essa música voltou a fazer sucesso, rapaz, fizemos mais campanha publicitária, não sei o quê. E aí e tem umas coisas assim, por exemplo, por acaso agora, é engraçado você falar dessa música e dessa questão financeira, porque agora tem o Tiny Desk Brasil, né? E as minhas músicas são editadas pela Warner Chappell, né? O processo é todo mais ou menos automático, assim, a Warner vai lá as coisas, autoriza para quem quiser usar, não sei o quê. Mas por acaso o Ney
ele tá cantando o último dia, no show da turnê atual dele, e aí veio um e-mail do cara da Warner Chappell me pedindo pra saber se eu autorizava o Ney a gravar no Tiny Desk essa música, só que aí especificamente tinha um valor de um cachê para ele gravar essa música no Tiny Desk. Eu falei, legal, aí não é nada, entrou um dinheiro. Não foi uma super grana, não, até porque também, né, imagina, ele tem que pagar para todo mundo que ele tá tocando. Mas eu bem ou mal, de vez em quando aparece uma coisa assim. Eu não sei, eu só tô curioso por que dessa vez especificamente teve esse pedido de autorização, porque pra mim, não, geral, não vou deixar gravar. Grava minha música, pelo amor de Deus, pô. Não precisa nem pedir, né, cara? Tipo, de graça até onde errado, injeção na terra. Mas não é nem de graça, mas enfim. Ainda mais um cara tipo o Ney, imagina, o Ney quer gravar tua música. Pô, quanto é que eu pago pro Ney pra ele gravar minha música, né? Tipo isso. Bacana. Eu dando uma olhada um pouco na sua biografia, eu vi que toda essa galera assim que despontou nos anos 90 ali tinha dedo seu ali, né? Ana Carolina, você entrou na carreira da Marisa Monte, mas um pouco depois ali, né? Bem no finalzinho dos anos 90. O próprio Paulinho Mosca, a banda do Frejá, né? Que era conhecido pelo Barão e depois... Como é que foi essa demanda, assim, né? Como é que foi esse período para você? Então, cronologicamente, depois enfim, te boto mais ou menos as datas, mas assim, como eu tinha mencionado, dos anos 90 eu gravei muito, assim, e era uma década onde tinha muito essa coisa de gravar, ainda não tinha muita gravação em casa, não tinha esse negócio de todo mundo ter estúdio, eu mesmo só fui começar a ter estúdio, sei lá, na segunda metade, quase o final dos anos 90, e era um estúdio assim bem mais limitado, não sei o quê. Pô, hoje em dia, não, você faz diabo aqui, né, nesse negócio. Mas na época, tipo assim, bateriazinha eletrônica, para você fazer umas demos, para eventualmente você depois ir para o estúdio para gravar direito, né? Então, era prático se gravar muito em estúdio, e por acaso até agora tem o lançamento do documentário da Fernanda, né, sobre a gravação da Lata, e tem um depoimento lá do Vidal, que, pô, meu brother que gravou toda aquela discografia da Fernanda, e aí falando isso, assim, tem que lembrar como é que era, porque realmente naquela época eu ficava de estúdio em estúdio, realmente, assim, você gravava muito, o Vidal gravando com a Fernanda e com a Marina, aí eu, de novo, né, Paulinho, aí Paulo Ricardo, Orlando Moraes também, botei música em novela, que também tem isso, né? De novo, com conexo. Então, pô, a música tocava pra caramba na novela, você gravava conexo. Ana Carolina, eu já falei. Pô, eu gravei até algumas coisas assim que as pessoas até nem sabem, tipo Zizi Posse. Pô, Martinho da Vila. Cara, é complicado. Eu tenho aproveito para fazer o merchan do meu site. Não é bem merchan porque eu não ganho nada com isso, mas assim, lá no meu site tem a minha discografia lá semi-completa, porque eventualmente tem uma coisa ou outra que eu tenho que lembrar de botar, que eu não botei. Mas gravei muito, né? E eu acho que uma coisa chama a outra, né? Porque, sei lá, se houve uma guitarra, um violão, sei lá o que eu gravei, sei lá, fulano, meu Paulo Ricardo. Aí você falei, pô, eu queria esse som aqui. Quem é que gravou? É o Billy. Hoje em dia, você não sabe mais. Então, esse é um outro problema. Hoje mesmo eu estava respondendo um cara no YouTube que veio falar, pô, cara, que legal, porque eu tenho um vídeo até já de uns anos atrás mostrando o solo de uma música do Paulo Ricardo, que eu gravei. Aí o cara, pô, que barato, pô, adoro esse solo, acho um solo fundamental. Que bom você ver o próprio cara que fez o solo mostrando como é que toca, sei que, parará. Outro solo que eu adoro também é o solo de Ideologia. Ideologia? Que eu não sei quem é que fez. Eu falei, porra, também é chato, porque o cara que é mais novo tem que fazer a pesquisa no Google. Sacou? Pra vocês. Eu mesmo, se eu quero descobrir quem fez alguma coisa hoje em dia, tem que pesquisar, e às vezes a pesquisa dá trabalho, porque não é tão fácil você ter essa informação assim. Antigamente você tinha essa coisa do crédito, né, Dia? Totalmente. Você pega um CD e fala assim, quem é que tá aqui? Sacou? Eu tenho até recorte de jornal, assim, por exemplo, dos 90 e pouquinhos, 93, sei lá. Primeiro show do Paulinho, na chamada do jornal impresso, tipo assim, pô, Paulinho, Mosca, recém saído do Inimigos do Rei, parará, mostra suas novas composições, sei que acompanhado de uma super banda, que ainda conta com Billy Brandão na guitarra, não sei o que lá, pô, entendeu? Tinha uma valorização diferente do músico, e mais ainda do que isso, eu lembro de ver show do Lulu no Canecão, o cartaz do lado de fora era uma foto enorme do Lulu com os músicos todos da banda, sacou? Porque você fala assim, cara, você viu o show do Lulu? Pô, Marcelo Costa na batera, Arthur Maia no baixo, sacou? Você fala assim, pô, mesmo que você
erroneamente não gosto do Lulu, que não é meu caso, porque eu sou fã, mas assim, pô, mas eu vou ver no mínimo pra ver essa banda que toca pra caramba, porque existia essa coisa. Aí você vê até o Steve Gadd foi contratado para acompanhar a turnê do Paul Simon, ganhando 1 milhão por ano. Isso era uma notícia que era divulgada, porque o artista antigamente achava que valia a pena você dar esse mérito. Eu quero esse músico é top, pum, vou botar. E aí, cara, aí uma pequena divagação aqui, mas é uma coisa que eu penso, quero deixar um ponto aí de reflexão. Eu acho que existe uma coisa perversa na indústria, no sentido de querer anular o músico hoje em dia. E é por isso que, por exemplo, você não tem crédito para quem faz as coisas nos streamings. Nenhum deles. Não vou querer nem citar nome, você não tem. Se quer saber quem tocou, quem fez alguma coisa, você tem que pesquisar. Mas por quê? Qual é o interesse? Cara, se você não tem o nome de uma pessoa, pode ser qualquer pessoa. Aquela pessoa deixa de ter importância. Entendeu? Então, tipo assim, você pode fazer com o IA. Aí, o IA, sacou? Faz com inteligência, sei lá, entendeu? E aí você diminui o custo de produção, entende? Porque, pô, se você vai querer que o cara, sei lá, porra, super músico, tipo o Steve Gadd, pra não ficar... Se você vai querer o Steve Gadd ou o Steve Lukather, os caras topzera de estúdio grava o seu disco, você vai pagar um dinheiro a mais pra esse cara. É diferente de você gravar com o Billy Brandão, que grava baratinho, sacou? Porque ele é o Steve Lukather, que gravou com o Michael Jackson, gravou com, sei mais, 10 mil outros caras, entendeu? Então ele tem que ter esse valor dele reconhecido. Para a indústria não é interessante isso. Para a indústria é todo mundo ser peão numa fábrica, e não estou falando zero mal de quem trabalha em fábrica, não quero ser mal interpretado, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, se você trabalha numa linha de montagem, você não precisa necessariamente imprimir a sua personalidade ao torcer um parafuso, por exemplo, entendeu? Ou ao selecionar uma caixa, não sei, entendeu? É diferente. Você tem que ter seu trabalho valorizado lá pelo gerente da sua empresa. Fala assim, você está com 100% de eficiência, toma o seu dinheiro a mais. Isso é outros 500. Mas eu estou falando na música especificamente, onde você depende muito ainda de um boca a boca, e é por isso que você fica também gastando esse tempo todo botando tua cara nas redes sociais, não sei o quê, para aparecer e falar assim, ó, lembra? Eu tô aqui, ó, essa música aqui, ó é o som que eu faço aqui. Você tem que ficar fazendo isso, porque você não tem mais aonde, assim, de pegar um disco e falar assim, esse cara que fez essa guitarra aqui, esse solo é ele, pô, sensacional, entendeu? Então, enfim, aí voltando para a pergunta, né, você vê que eu dou desvio de rota, mas essa reflexão eu acho muito importante sobre a perversidade do atual mercado dos streams. Então uma coisa leva a outra, gravei com essa galera toda, Zizi, Zé Cabaleiro também, fui pro Zizi e lembrei do Zeca. Bom, enfim, a discografia é extensa. Mas o que acontece? No finalzinho dos anos 90, eu tive uma coisa que eu fiquei quase que 1 ano sem trabalhar. Foi um momento assim péssimo assim, da minha vida. E eu me acho uma pessoa, eu acho que eu tenho uma série de talentos, mas eu acho que tenho uma série de defeitos também, né? Um deles é eu sou muito inocente, assim, muito ingênuo, pior ainda, né? Porque assim, quando eu comecei a tocar direto, eu pensei que eu achava, na minha inocência juvenil, que a carreira da música era como um emprego qualquer. Você fala assim, beleza, agora então eu consegui ter meu trabalho reconhecido, legal, então agora eu vou continuar trabalhando aqui. Não é, cara. Assim, cara, todo dia é uma nova aventura, assim. Não no sentido bom de filme da Disney. A coisa de tem que matar um leão por dia, é isso mesmo, assim, é quase como se tivesse que começar, não vou dizer do zero, porque bem ou mal você tem né, tipo assim, eu não começo do zero, porque, por exemplo, de equipamento, por exemplo, de guitarra, eu tenho já o que eu juntei, diferente de um cara de 15 anos que está começando agora. Mas, cara, a enormidade de pessoas que não fazem ideia de quem você é, de como é a sua carreira, o que você fez de trabalho, é gigantesca. Então você tem que estar sempre informando as pessoas. E também, assim, ao mesmo tempo, é bom porque, assim, não me bota em momento nenhum uma situação tipo assim, você não sabe quem eu sou. Ninguém sabe quem eu sou, tá tudo certo. Prazer, eu sou guitarrista, ok? Mas, pô, meu trabalho é assim. Legal. Não tem problema, não é uma questão, entendeu? Mas o problema é você não ter o seu status meio. Você tem que começar sempre do zero. Se provar o tempo inteiro. Foda, velho. E sem contar que, porra, hoje em dia, né, cara, tem qualquer cara guitarrista de quartinho, como chamava, os moleques estão tocando guitarra pra dedéu. E quem não tá tocando pra dedéu tá dublando já como turra da vida aí também, todo mundo playback, entendeu? Acho isso delicado, mas também, enfim.
final dos anos 90, eu tive um ano, praticamente um ano inteiro, cara, sem trabalho. Deu um desespero, porque isso eu já era, teoricamente, um músico conhecido e ninguém me chamava mais para fazer nada. Eu falei, ferrou. Eu falei, eu não sei fazer mais nada na vida. Eu falei, eu sou um incompetente. Eu não tenho uma opção de trabalho aqui. Porque eu conheço muita galera que toca, que, pô, tipo, tem um outro trabalho. Tipo, toca no fim de semana, viaja, faz show, toca sei que lá. Durante a semana o cara trabalha no escritório de arquitetura. Tá ótimo. Ele, parabéns para essa pessoa, porque eu não sou essa pessoa. Então eu dependo muito disso aqui. Então, assim, também tem isso. Eu acho assim, se eu estivesse começando hoje, cara, certamente... Primeira coisa, eu deixaria várias frentes abertas o tempo inteiro, coisa que eu durante muito tempo não tive essa percepção, essa visão. E, de novo, aí chegou no final ali dos anos 90, isso é tipo 98, não, acho que já 99, estava tipo horrível, o ano inteiro assim, meio sem trabalhar. Eu lembro que meu cunhado foi lá em casa, porra, me deu uma grana, falou, toma isso aqui. Eu falei, eu vou te pagar. Não estou te emprestando, estou te dando. Você, não, mas calma que vai... Enfim. E aí, no finalzinho desse mesmo ano, se não me engano, acho que em outubro, pintou um show para eu fazer com a Verônica Sabino, que é uma pessoa querida, que eu estava substituindo o Chiavasoli, que é craque. Aí eu fiz uns shows com ela, que era um show que era até difícil de fazer, que era só de guitarra e voz, assim, então tudo nas tuas costas, carregar aquele piano, era meio complicado. E no finalzinho ainda desse ano, pintou o convite para Marisa, que foi uma coisa que também não era programada, foi uma coisa de emergência. Eu entrei na metade da turnê, substituindo o Davi, que tinha saído, e assim, era uma turnês da Marisa são sempre super planejadas, com antecedência. Eles ficaram 2 meses ensaiando essa turnê. Pô, eu tive 3 dias com a fita para aprender o show e mais 3 ensaios e fazer o primeiro show. E naquela turnê, que é o Memórias Crônicas e Declarações de Amor, eu era o único cara que não saía do palco, eu tocava todas as músicas, sacou? Porque tinham formações diferentes, tinha o quarteto que era guitarra, baixo, bateria e teclado, com as 3 percussões, e mais o Mauro Diniz e a Maria Bravo. Tinha outros que era só eu, o Mauro Diniz e a Marisa, entendeu? Formações diferentes, e eu era o único que não sei. Então eu também, de novo, tinha uma super responsabilidade. E isso é um negócio que, cara, Aí foi uma virada de página sensacional na minha vida, porque inclusive paguei um montão de dívida que eu contraí nesse ano. Pagou seu cunhado? Não paguei não, porque ele falou que não precisava. Cara, não, mas eu tava dentro, cara, se você tem uma ideia, assim, que realmente aí eu trabalhei bem. A Marisa é, sabidamente, uma das gigs que melhor paga no Brasil, mas fora isso, assim, eu já era fã, porque eu já tinha assistido todos os shows dela, porque eu acho uma artista sensacional, incrível, e a estrutura, como é tudo montado na turnê, pô, bicho, tudo funciona, tudo dá certo, enfim. Cara, eu comecei, e era em novembro, e ia terminar em outubro, novembro, acho, do outro ano, e você já sabia durante um ano as datas todas que você tinha no ano que vem. Isso é uma coisa que só ali eu vivi isso, só ali, e mais em outro lugar. Consegue se programar. Porra, velho, que é isso, eu tenho show, assim, em agosto do ano que vem, nesse dia eu não posso. Isso nunca mais. Então, foi sensacional. E aí, quando eu tava, você falou, pintou o Frejá. No Frejá foi logo depois da Marisa. E com o Frejá pintou um negócio engraçado, porque o Frejá, ele tava terminando de gravar o primeiro disco solo dele, né? O Amor para Recomeçar. E aí já tinha meio que me sondado, não sei o que, parará. E eu falei, tem um negócio da Marisa, não sei o que. Aí ele falou, mas vê se não dá certo. E, cara, e acabou que, assim, a Marisa, ela estava realmente terminando a turnê dela ali, e o Frejá, parece que tinha, assim, uma semana ou 2, assim, de interseção de datas, né, cara? E aí, aí eu já tava, poxa, querendo fazer funcionar, porque, também o Frejá, ele montou uma banda que era, com a galera toda que era, enfim, brother minha, Marcelinho, que era a batera do Paulinho Mosca, o Bruno também, que vir a ser baixista do Paulinho Mosca anos mais tarde, o Maurício Barros, que era do One, então, enfim, a galera que é a técnica de som, todo mundo muito brother. Eu queria muito fazer, mas eu falei, cara, eu já tenho ainda mais, 2 shows marcados com a Marisa, que acho que não estão confirmados, mas acho que vão ser confirmados, e que batem com esse teu show, com uma data só dele, que era o show de estreia dele, do primeiro show dele, em Santos. Eu falei, só esse que eu não podia. Como é que... poxa, então, não sei o quê. Cara, eu tive uma ideia
cara, sensacional. E foi sensacional porque ele topou, porque se ele não topasse também ia ser terrível. Que eu falei pra ele, então fazer o seguinte, cara, porque eram 2 semanas de ensaio, né? Eu falei, vamos ensaiar. Eu ensaio a primeira semana pra ele fazer os arranjos aqui. A segunda semana, que é mais tocar o show, deixar armado, assim, preparado, eu ensaio eu e o Vini Rosa, que era meu brotherzaço. Ele fica do meu lado, tocando ali junto comigo. Eu pago o ensaio pra ele, do meu bolso aqui eu pago. E ele, sabendo disso, assim, falou assim, pode ser que ele não vá fazer o show, ele vai fazer só o ensaio. Eu falei, Vini, tocar 2 vezes. Eu tocava uma vez, a vez seguinte, Vini, agora você. Ele, Vini, tocava igual, pra deixar ele totalmente confortável, que era o primeiro show dele. Eu falei, se confirmar o show da Marisa, o Vini vai fazer. Se não confirmar, o Vini ensaiou, recebe o ensaio e tudo certo. Aí confirmou o show da Marisa, então o primeiro show de todos do Projeto Solo, quem fez foi o Vini Rosa. Que toca muito. Toca muito, bicho. O Vini é muito meu brother, ele é muito querido. Muita gente boa, muito talentoso. Ele só tem a memória pior que a minha. A memória dele é pior que a minha. Essa coisa dos papéis, né? Ao longo da sua carreira, você teve essa banda que chegou a fazer música para novela, depois, enfim, você teve outra banda que foi a banda que acabou virando a banda do Paulinho Mosca, que deu o start ali na carreira dele, que apesar de você sair de Man, você ainda tinha uma impressão da sua personalidade artística ali forte, e depois acompanhando outras gigs que você caiu meio de paraquedas, tipo a da Marisa, que você tinha que pegar tudo da noite pro dia e tal. Como é que é esse posicionamento, assim, de saber o quanto colocar da sua personalidade, o quanto servir ao propósito do artista, o quanto ser músico de estúdio, o quanto ser músico de palco, esse passeio, assim, né, essa transição de cada um desses papéis que são tão diferentes, assim. Eu acho que é tudo você tentar se adaptar ao que é a condição do trabalho que você foi chamado para fazer. Acho que, de um modo geral, é sempre interessante e quase que inevitável, eu diria, você botar um pouco do que é a sua personalidade artística, como você falou, porque, afinal de contas, né, você também quer deixar a sua marca para as pessoas ouvirem e falar, que legal, não sei o quê. Mas, curiosamente, é interessante você perguntar isso, porque eu estava, uma semana atrás, eu estava até pensando sobre isso. Engraçado que eu fiquei pensando, né, assim, tem alguns trabalhos que eu tenho certeza, assim, que eu consegui dar o melhor de mim, e outros nem tanto. Então, por exemplo, com o Frejá, 90% talvez dos casos, assim, eu estava pegando as coisas que ele tinha gravado no disco, porque ele gravava as guitarras lá do disco dele, né, e reproduzindo. Aí, obviamente, assim, tem sempre alguma coisa que é seu, da sua personalidade, que vai ali. O solo de Segredos, por exemplo, que o Frejá gravou. Mas ele gravou, por exemplo, com afinação aberta, que é um solo de slide, e eu fazia no show com afinação standard. Então, já não é exatamente a mesma coisa. Aí, o preset do delay que eu usava, não sei o quê, não é exatamente igual. Mas era uma coisa que a gente, no processo de ensaio, eu ia ajustando, ele por aí, tá legal, não sei o quê. Então, mas é muito uma função de reproduzir. Agora, por exemplo, estou tocando com a Fernanda, que é outra artista sensacional, de quem eu sempre fui fã. Que, aliás, é uma facilidade, né? Porque eu estou lá, vai fazer quase um ano. Em janeiro faz um ano. Então, para eu pegar todo um repertório, tem uma facilidade também, que é, de novo, por eu ser fã e ter ido assistir show dela a minha vida inteira, e tem uma coisa do Vidal, que é o cara que, né, moldou muito do som da Fernanda, né, em termos de guitarra, ele praticamente tudo. Você é um cara também com uma certa proximidade, assim, não só porque é meu brother, mas de proximidade musical, né? Guitarra funk, guitarra Hendrix, ele gosta, eu também gosto. Eu gosto, ele também gosta. Então, a linguagem é mais ou menos próxima, me facilita pegar. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda estou numa etapa ali totalmente reprodutiva. Aí é um trabalho técnico, quase, menos artístico. Agora, por exemplo, Paulinho Mosca, que, como você me falou, eu ajudei a moldar muito do que é aquele som, principalmente dos 4 primeiros discos do Paulinho, né? O Paulo Ricardo também, o Orlando, de uma certa forma, apesar de que o Orlando, a banda tinha um outro direcionamento, mas eu inventava umas guitarras ali, principalmente um disco 7 Vidas, se alguém tiver curiosidade, é um disco de versões que o Orlando gravou. Tem uma coisa, Chris Brown, minha amiga, parceira, bicho, ali... E o próprio trabalho agora com a Ana Moraes, que é filha do Orlando.
e da glória. Essas pessoas estão desfrutando mais do que eu tenho para dar, entende? Assim, artisticamente falando. O próprio Erasmo, que em alguns trabalhos como Meus Lados Bs, sacou, que a gente pegou muita coisa da década de 70 dele e transformou numa linguagem mais contemporânea, eu pude criar mais ali. Então eu acho isso, assim, sempre que você tem a possibilidade de você ser uma pessoa criativa, você pode botar o que você tem de melhor, sacou? Mas nem sempre o trabalho é esse, entendeu? Então, de novo, eu acho até que, por exemplo, com a Fernanda, né, com quem eu estou tocando agora, minha expectativa é, no futuro, outros trabalhos, outros discos vão vindo, e aí eu posso começar a contribuir, inventar, de botar um som diferente, um timbre diferente, não sei. Mas, por enquanto, assim, eu estou sendo muito fiel, até porque também eu acho que tem uma marca registrada num tipo de som dela que você tem que respeitar e atender, entendeu? Mesmo quando eu começo a criar uma coisa no futuro, assim, uma coisa com a minha personalidade, uma coisa mais pessoal minha, vai ter que ser adequado à proposta artística e estética da cantora, da artista, né? Senão não vai funcionar. Então, de certa forma, é isso também. É você saber entender o que aquela pessoa, né, artista ou cantor, enfim, quer em termos de som, mas você também conseguir fazer isso de uma forma onde você pode mostrar... Vem cá, e esse som aqui que você não estava contando, de repente funciona. A pessoa, vamos ouvir. O Erasmo era muito assim. Ele falou, Erasmo, se a gente fizer uma guitarra assim, assim, assado, eu falei, não sei, eu tenho que ouvir. Aí tocava uma vez a música, você legal, gostei, ou então não gostei, mas enfim, na maior parte das vezes ele gostava, entendeu? Então, quando o artista também te dá esse espaço, pô, melhor cenário. Você dá o seu melhor, né? Outro dia eu estava vendo uma palestra do Suricato e ele falando da frustração dele, que ele conheceu alguns artistas de perto e ele via que aqueles ídolos deles não tinha mais aquele brilho no olhar, assim, né? Aquele tesão pela música, que tinham entrado meio que no piloto automático, né? Sim. Você com todos esses anos de carreira, assim, né? Como é que, assim, só de eu chegar aqui você já mostrou com empolgação danada um arranjo que você fez diferente e tal. Como é que você faz, assim, para manter esse casamento aí de 4 décadas com a mesma paixão do Billy lá de trás, sem perder, sem entrar na mesmice ou sem entrar num trabalho bate-ponto, assim? Cara, eu não sei se é a mesma paixão, não. Eu agradeço até a gentileza do seu comentário. Mas tem vezes que é complicado, cara. Tem vezes que você fala assim, caraca, velho. Tem vezes que você fala assim, bicho, a situação tá difícil, você não dormiu, comeu mal, viajou não sei quantos quilômetros, tá sentindo, ou tá meio gripado, ou o som tá ruim. E você faz, mas você faz aquele trabalho. No caso do show, especificamente, de novo, a coisa que eu falei no início, né? Eu acho que tem uma certa cachaça, assim, né? Porque eu acho que tem uma coisa que... Adrenalina. Cara, tem um negócio que é engraçado, que eu lembro, por exemplo, uma vez eu fui fazer um show foi já no circo. Naquele dia eu tava gripadaço, febre, passando muito mal. Falei, cara, eu tomei, sei lá, quantas Novalgina, não sei o que, eu fui fazer o show, mas tava suando, tudo entupido. Cara, eu falei, não sei como é que eu vou conseguir fazer o show. Cara, quando eu entrei no palco, comecei a tocar, bicho, passou, não tava sentindo, cara, respirava. Falei, cara, aí eu até comentei com ele, ele falou, é complicado, é isso mesmo, tem um negócio que é maluco. Quando você sai do show, em compensação, depois eu falei, eu vou pra casa. Uma bicha assim. Então, eu acho que o jeito que eu faço, se é que tem um jeito, eu não sei, eu tô elaborando uma resposta, uma pergunta que nunca me foi feita e tentando te responder agora. O jeito que eu faço é, de alguma forma, tentar me envolver quase que pessoalmente com isso, né? Então, de novo, essa coisa desse arranjo que eu estava te mostrando, né? Que eu tinha feito até para esse show novo da Ana Moraes. É uma forma de eu também botar um lance que é meu na parada. E aí, quando eu boto um lance que é meu, eu viro meio dono. Eu não sou dono porque a música não é minha, nem nada, mas e é um trabalho que foi feito sob encomenda. Né? Estou trabalhando para uma... Sob encomenda é um jeito feio de dizer, mas assim, não é meu, não é autoral. Eu estou trabalhando com uma pessoa que pediu um arranjo, isso aqui, beleza. Mas eu tenho que fazer de um jeito que eu falo assim, cara, esse arranjo ficou maneiro. Então, se você faz isso, eu acho que você fica... É mais fácil de você
ter algum nível de empolgação com aquele arranjo, sabe? Agora, depois pegando esse depoimento que você falou do Suricato, depois de não sei quantos anos de estrada, tem uma parte que tem um automático também, eu acho, assim, você beleza, mais um aeroporto, por isso que às vezes também acho que a gente vai ficando com mais idade, porra, a galera vai ficando meio, não diria intolerante, mas fala assim, cara, de novo, eu tô vivendo uma situação que você sabe que podia ser evitada se fizesse tal e tal e tal, você fala assim, pô, não é possível, entendeu? Porque hoje em dia, você sabe, né, certos erros, se você não se programar, vão acontecer. Então você vai ficando... Algumas coisas são meio que no automático mesmo. Isso eu até entendo. E pegando também no mote, você falou outro artista que eu nunca toquei, mas eu sou fã, adoraria também fazer junto, Lulu. Lulu é um cara... Genial. Sensacional. O Lulu, você sabe que eu quase toquei com ele. Pô, eu até contei essa história lá no Starling. Aí virou corte, mas esse aqui eu conto de novo, mas não vira corte, não vai ficar... Que é como você perde uma gig. Mas é porque, cara, o Lulu... Tinha uma época que o Paul de Castro, que era o antigo guitarrista dele, que até depois já faleceu, ele tava para sair, coisa que o vale, aí o Sérgio Abreu falou de mim pro Lulu, porque ele tinha visto eu tocando no solo, na gravação da música do Orlando, não sei o quê. Falei, legal. E eu fui umas 2 vezes na casa do Lulu, eu e ele, tocar guitarra, um com o outro. Pô, legal pra caramba, sensacional. De novo, sou fã do Lulu, o Lulu toca muita guitarra e, na verdade, eu vou te falar, assim, tocar na gig seria mais barato, mas se tivesse essa convivência semanal, só de levar o som com o Lulu, já ia achar bom pra caramba, bicho. Porque naquele ali não é nada, você já aprende muita coisa, né, do jeito dele. Fui essas 2 vezes lá na casa dele, então começou assim, esse namorinho, assim, né, de, pô, vamos ver como é que você toca isso aqui. E eu tava fazendo isso, lá, história antiquíssima, eu tava fazendo tal show com o Léo Jaime, que era um show só de violão, eu e ele. 2 violões, e o Glauto Campelo de teclado. A gente foi fazendo Germania e o Lulu tava na plateia. E eu vi ele sentado antes do show começar, eu sentei pra conversar com ele, comecei a conversar, não sei o quê. Aí fiquei ali de papo, aí fui pro camarim, não aqueci nem nada, não sei o quê, e eu tava nervoso. Fui tocar, cara, eu acho que eu toquei mal aquele dia. Eu toquei, não, frio, e acho que eu tava realmente... nervoso com a pressão do Lulu ali, devia ter aquecido, mas eu fiquei ali conversando com ele, dei mole, não tive a sagacidade profissional. Nunca mais meu telefone tocou para levar um som com o Lulu na casa dele. Foi uma pena, mas enfim, mas o Lulu seria outro desses artistas geniais que, porra, ia ficar mais se tocar. Mas voltando então para sua pergunta, eu acho que o lance é esse, cara, se você, de alguma forma, mesmo que seja só para você, na sua mente, você se bota como meio que dono ou como artista de um determinado trabalho, aquilo te faz ter um envolvimento mais passional, entende? Eu acho que você entrega o seu melhor, você tem que obviamente saber o limite, porque no final das contas você não é dono do trabalho de outra pessoa de jeito nenhum, você está ali para fazer um serviço, então calma aí, né? Fique calminho para não se achar que, não. Mas eu acho que é isso, né? Eu realmente eu botar uma perspectiva onde eu me sinta realmente envolvido ali. Cara, eu sou um cara muito dedicado, cara, assim, eu não tenho medo de puxar carroça, sou capricorniano. Capricorniano? Nasceu que dia? 23 de dezembro. Sou 22. Garoto! Você é do segundo Capricórnio, começa 21, né? Eu acho que é 21 o primeiro dia, ou é 22, talvez seja o primeiro. Eu tenho tantos planetas em Capricórnio que eu nem acredito em signo. É muito racional demais pra... Mas é isso, cara, não pode ter problema pro trabalho não, cara. Porra, cara. Aí, montando esse show da Ana mesmo agora, cara, bicho, a gente ensaiava, voltava pra casa, continuava editando aqui, pegava as músicas, mudava o arranjo, isso aqui, trocava o negócio da partitura, fazia imprimir, já mandava... Tinha dia que eu trabalhava 13 horas por dia. Sacou? Exaustivo. Péssimo. Quando estreou o show dela, no dia seguinte aqui em casa eu tirei day off. Tava no poft. Capotei aqui. Mas eu acho que é isso, sacou? Não é só o trabalho. Porque às vezes o trabalho até nem é tão bem remunerado, sacou? O que vai te fazer entregar o melhor mesmo é você se sentir parte daquilo, sacou? Você realmente acreditar. Enfim, é o que funciona pra mim. Estamos de volta aqui mostrando o set desse extremamente inusitado, esse pedalboard do Billy, que eu vi Marcelo montar aí quantos anos? 10 anos, 8 anos? 17 para 18 ali naquela fronteira, quando eu estava começando a preparar para gravar meu disco. Esse uma pedaleira, foi projetada para ser em 2 partes, 2 metades, né? Essa é a metade, digamos assim, principal, onde tem os efeitos todos assim
até mais do que todos, tem bastante escolha aqui, mas para poder ser usada num esquema assim mais normal assim, de gig. Tanto é que eu usei ela durante muitos anos com o Erasmus, viajei com ela para cima e para baixo, e tem do outro lado um anexo acoplado, se acopla ou não a ela, só com os pedais mais estranhos, assim, os pedais mais esquisitos, microsynthesizer, os Mooger-Fuggers, tem outro num trêmulo lá esquisito, que é com pan, enfim. Esses pedais que eu usei no meu disco, mas não necessariamente em gigs, normalmente assim eu uso. E essa aqui, que foi projetada para ser usada tanto no disco quanto em outras gigs, ela é uma pedaleira que tem também uma medida, assim, né, uma coisa que foi pensada no seu projeto, que é optar por pedais que ocupem menos espaço ou façam pelo menos umas duas funções, assim, né? Então, demorei um pouco para achar esses pedais aqui especificamente. Aí, vou dar uma geral para vocês, né, conhecerem, é claro, mas assim, tem tudo lá mais detalhado lá no meu canal do YouTube, tem 3 vídeos mostrando falando de como foi a concepção, explicando coisas que você tem aqui por baixo que você não vê, e também mostrando o som de cada pedalzinho separado. Mas basicamente, enfim, primeira coisa é começar por essa aqui, né, que é a guitarra, para vocês ouvirem o som da guitarra normal. Isso aqui é uma Jazzmaster que o Zaganin fez para mim, que acabou também que virou meio que minha guitarra titular em várias situações, assim. Usei com o Erasmo extensamente, usei também no meu show que eu fui fazer também em São Paulo ano passado. E ela é uma guitarra que acabou ficando muito versátil, né? Porque ela tem... eu troquei os captadores originais da Jazzmaster, né? Que geralmente são captadores que são single coil, bobina grossa, né? Como se fosse, sei lá, como se fosse um P90, mas não é exatamente P90. Troquei por esses dois aqui que são Seymour Duncan, e que aí tem mais punch, que eu acho que para ao vivo, às vezes as coisas mais rock and roll ficam faltando um pouco. Então, som da ponte, humbucking, né, normal. Mas é legal porque acabou ficando muito versátil. Ela tem esse som que é mais rock and roll, mais durão, de ponte mesmo. O som mais maciozinho, né, de braço, que é... que você pode fazer as coisas mais baladas, né, tipo... E o som do meio, que somos dois, que acaba... ele dá uma emagrecida boa, que você pode até tocar umas coisas mais... mais funkeada, tem aquele instaladinho, né? Ficou uma guitarra bem versátil, né? E aí a Jazzmaster também, essa coisa aqui que suscita muita curiosidade da galera, esse aqui é um seletor que tira esse outro seletor de picapes aqui da jogada e deixa só o captador do braço, mas ele tem um ajuste individual de volume e tone, se você quiser um som diferente, um som mais jazz. Eu, na verdade, falo bem honestamente, eu nunca nem uso ele, mas é um recurso, tá aí, né? Eu tô falando dessa guitarra porque ela tá aqui na mão, também para vocês terem uma referência de como é o som limpo, depois com os efeitos, mas aqui em casa, na verdade, enfim, tem opções de guitarras pra gente brincar. Aqui tem Tele, tem Double Neck, tem Les Paul. Tem um pouco de tudo. Tem uma 335. Não, é 347. 347. É uma 335 metida besta, 335 de boutique, assim. Mas então vamos lá. E aí, explicando então o funcionamento, qual é a jogada aqui dessa pedaleira? O centro dela é esse ET aqui da Pedrone, que é um switcher, que me permite que eu plugue os pedais diretamente nesse switcher e que eles fiquem fora do circuito, né? Assim, tem menos rame, tem menos perda de sinal, essas coisas. Os únicos que estão fora aqui do Yeti são o reverb da Neonaber, que é o último pedal, o pedal o booster, que é também feito pela Guitar Tech, o H9 e o replay delay da T-Rex, né? Os outros todos estão aqui dentro. Então, desculpa, falei o Fuzz Tank também está fora. O Fuzz Tank é o primeiro, né? Então, quando tem que ligar o Fuzz Tank, eu tenho que ligar ele na marra. Então, ó, esse aqui é um pedal de reverb. Esse é uma aquisição bem nova, na verdade eu tinha um da TC Electronics aqui,
que eu estava montando uma outra pedaleira que eu tenho, que é a pedaleira que eu uso com a Fernanda, e eu tirei o TC Electronics porque era o único pedal de reverb que eu tinha. Aí botei lá e depois eu dei um jeito, comprei esse, falei, não vou mexer na outra pedaleira lá, deixei ela lá, mas esse aqui tem um monte de recursos muito maneiros assim de reverb, todos diferentes, que eu nem, na verdade, comecei a explorar direito. Então aqui ele tá com um reverb meio que normal, só botando esse platezão aí. E aí a jogada, como eu estava falando, né? Você vê os pedais, eles estão ligados, né? O compressor ele tá ligado, a distorção tá ligada, o phaser, todo mundo ligado. Só que não passam. Então aqui no primeiro switch aqui do Yeti, eu tenho só o compressor. É um compressor bem levinho. Vou até tirar o reverb para dar... Você vê assim, ele dá uma encorpadinha no som, ele não tá nem mordendo tanto para ficar ouvindo aquele plec-plec, entendeu? Tá um pouquinho só, mas acaba que o compressor é um pedal que é complicado, é um efeito que é complicado, né? Que você liga, depois qualquer coisa você vai, né? Se você desliga, você sente falta. Mas, por exemplo, para eu ligar o fuzz, aí eu tenho que tirar ele. Esse fuzz aqui é um fuzz sensacionalmente podre. Dá até medo. Ó. Esse é muito bacana. Fuzz-Tang é feito pela Right Sounds. Right Sounds, lembrei. Right Sounds é um cara lá de Nova York, baseado num fuzz meio diferente. É um fuzz que foi inventado pela Samesh, a loja. Cara, é muito legal. Mas enfim, eu não vou ficar mostrando muito detalhes, não. Tem lá o vídeo no meu canal, pedal. Só para mostrar o conceito da pedaleira, então, aqui no segundo lugar, segundo switch, né, eu tenho de novo o compressor ligado com esse drive aqui da Zivex. Como eu falei, eu optei por pedais que fossem assim, multifuncionais. No caso desse drive da Zivex, ele tem 3 sons diferentes de drive. Ele pode ser, inclusive, você pode somar um com o outro, você pode inverter a ordem de quem vem. E ele pode também ser drive, pode ser booster. Aqui no caso está como drive, né? O primeiro aqui é um drivezinho. Drivezinho leve, aí aqui já mais. E somando os dois, aí fica. Aqui dá. Né, fica já totalmente distorção. Se bem que é foda quando você bota pro captador da ponte, porque esse captador ele tem um output maior, né? O reverb tá desligado. Mas a ideia é essa aqui, você pode ter, então, 3 possibilidades de som. Inclusive, como eu falei, ele pode funcionar como booster também. Então, você pode ter um drive aqui e que você queira o mesmo som, depois só mais alto, você deixa o outro regulado para ser só um booster e funciona dessa maneira. No terceiro aqui você tem a minha distorção, que é o Dirty Little Secret, da Kathleen Brad, que também, obviamente, está com o compressor ligado. Esse time estava mais adequado para fazer o Hocus Pocus. Parece isso? Não. Porra, que isso? Hocus Pocus, da banda Focus. Agora, esses efeitos são bem distintos, assim, né? E você está acostumado a acompanhar a galera mais da MPB e tal. Você usar ela tanto no seu board autoral, tanto no seu trabalho autoral para acompanhar essa galera, ou como é que você faz? Cara, olha só, vamos combinar aqui primeiro. Eu confesso que ouvindo esses timbres todos, eu não consigo, da minha limitação criativa, encaixar isso com o Erasmo. Então, o Erasmo não é bem MPB, isso que eu ia falar. O Erasmo, o Erasmo, cara, você vê os vídeos do show, o Erasmo ficava assim, o Erasmo tinha uma hora que ele queria fazer, chuta esse balde. O final do show, festa de arromba era, tudo pesadaço. Aliás, tem um timbre legal pra caramba aqui que eu usava no Erasmo, lá no final desse cara aqui, ó. Vou até adiantar aqui, pular os outros efeitos, que eu tava seguindo meio que uma certa ordem. Olha esse efeito aqui, ó.
Esse é o solo de pó de quente que eu estou fervendo. Com harmonizer, o Erasmo nessa hora falou assim, bicho, eu quero ver o negócio, né, botar fogo. Agora, ao mesmo tempo, por exemplo, você vê no show da Ana, que eu nem faço com essa pedaleira, eu faço com uma outra pedaleira, que eu tenho umas 4 pedaleiras assim, tipo, que estão prontas para ir para a estrada, né? Essa aqui eu nem tenho usado tanto atualmente, mas enfim, quando eu faço coisas mais minhas, ou mesmo gravar, eu uso mais ela, porque ela tem mais recursos, mais possibilidades. Tem a outra que eu fiz para usar primordialmente com a Fernanda, mas não exclusivamente, com a Fernanda Abreu, que tem o meu Lionheart, que é um ampli que eu pego a estrada, em qualquer lugar que eu parar, eu tenho um ampli na pedaleira, só que aí o Lionheart também, ele ocupa um espaço maior, então eu botei outros, menos possibilidades de efeitos, mas tem também os efeitos que são bem específicos para usar com ela. Tem uma outra pedaleira que é super antiga, que eu fiz como para ser reserva da pedaleira que eu usava com a Marisa há 10 mil anos atrás, sofreu algumas modificações, mas ela está super funcionando e eu adoro ela. Usei também ela muito com o Erasmo, mas enfim, que ela tem os efeitos tipo, tem da Line 6, aquele de modulação, o ML4, acho que é isso. O azul, bonitaço e alto. Sou daltônico, não posso nem dizer a cor. É daltônico? Não sabia, não. Eu jurava que era roxo. Assim. E o... É bem metálico. O problema é os seus pedais é que não vai ser problema. Eu projetei esse pedal aqui, ó. Maravilhoso, essa cor roxo lindo, o pedal é vermelho, Red Brit. Não, o Cold Shot, sempre quando eu vou pedir as faceplate, eu falo, o Cold Shot é azul. Ele, não, mas não é verde. Não posso opinar. Não posso opinar. Enfim. Fala, do jeito que a gente sempre fez. Pô, vem aí nos arquivos. Mas o... Então, e a outra pedaleira é para umas coisas assim que mistura mais violão com guitarra, que eu uso na Paula Toller e na Ana Moraes, por exemplo. Então, te explicando, porque, por exemplo, na Ana Moraes tem umas músicas, por exemplo, Folhetim, do Chico Buarque, que ela canta no show. E a música, a gente faz um arranjo que é meio blues e ela, para quem não conhece Folhetim do Chico Buarque, é aquela que tem um tema de sax. E eu faço... Sacou? E é distorção, né? Eu não vou tocar... Porque não é o caso dela, mas mesmo em umas coisas MPB, como você estava falando, tem espaço para você botar esses sons, né? Às vezes você dá uma adocicada no play, coisa e tal. Nos primórdios da MPB, todo o drive era fuzz, né? Exatamente. Acho que a primeira gravação de fuzz no Brasil, se não me engano, foi aquele da Vanderlé. Se bem que naquela época Vanderlé não era exatamente MPB, Jovem Guarda era mais pro rock, né? Eu uma vez gravei um vídeo tocando Tininho Trincando, você até me corrigiu, porque eu andava no braço todo. Não corrigi não, eu dou sugestões. Né? Mas esse time dessa época do Pepeu era fuzz, né? Totalmente, mas o Pepeu aí que tá, bicho, isso que eu tô falando. Pô, o Pepeu, e nós bandas em geral, você não vai falar MPB. É MPB porque... virou uma MPB, e acho que é justo você chamar de MPB, mas no caso especificamente deles, é um negócio que é totalmente, Hendrix, Pepe é um cara totalmente Hendrix, cara. E tem até um solo, que depois você te mostra o timbre que eu tenho aqui no meu disco, que depois que eu ouvi, eu toquei, né? A gente gravou, o meu disco a gente gravou a base, o trio, junto no estúdio, né? Ao vivo, né? Sem overdub, sem nada. E às vezes, ficou bom até aqui, depois você tem emenda, tem alguns momentos que a gente falou, vamos emendar, porque ficou bom até ali, beleza. Mas é muito espontâneo, e as partes de solo também, então até que, no modo geral, quando eu fizer tal frase, termina, né, porque você tem que combinar como é que freia. Tem uma que depois eu tava ouvindo, eu falei, caralho, eu ouvi a frase, falei, vou ter que pagar um royalty pro Pepeu pra essa frase, porque tem uma frase que é totalmente Pepeu, depois eu te mostro, tá aqui tem o timbre dela aqui no H90. Mas então, voltando, então assim, mesmo as coisas mais pesadonas de drive, dá para você usar em qualquer estilo, honestamente, é só sabendo usar. Aí aqui, agora, a Eventide é conhecida pelas ambiências maravilhosas, né, e você colocou o delay e o reverb depois, parte, né? Porque eu quero somar. Então, por exemplo, enfim, eu vou pular então para Eventide. Porque a Eventide, eu já mostrei esse timbre aqui do Pode Vir Quente, deixa eu voltar lá para o início. Vou te mostrar aqui umas coisas. Por exemplo, tem esse reverse
aqui nela. De novo, montei essa pedaleira principalmente quando eu estava gravando meu disco. Então, por exemplo, eu queria usar esse efeito para fazer um negócio que é meio que uma vinheta, e depois dele eu queria que tivesse um delay. Então o delay está depois, e depois ainda tem um outro reverb para ficar no ambiente de todo mundo, porque isso aqui também é um negócio que você manipula com o pedal de expressão, a quantidade de reverb da Eventide. Então, por exemplo, ó, então se eu toco um negócio assim, tipo... Ele tem essa repetição e eu controlo aqui o quanto de efeito, sacou? Qual é a jogada aqui? Eu quero justamente poder fazer a frase sem embolar, e quando eu tirar a mão, eu quero o rabo, né, extenso. Então eu vou controlando aqui no pé e depois eu tenho o delay. Então tem uma justificativa pelo qual ele está nessa ordem, entendeu? Isso é muito legal. E você pode mexer na velocidade também. Mas a velocidade oficial é essa aí. Que é o que como começa, inclusive, a bagunça lá do disco. Isso é o tema da faixa O Bicho Tá Pegando, que dá nome ao disco. Aliás, por favor, mostra o meu disco. Todos esses sons que eu tô ouvindo, principalmente os mais esquisitos. Todos esses... Olha que coisa linda. Isso aqui eu falo com a galera que é o seguinte: ó, você quer, compra aqui minha palheta, meu pôster, e de graça vem um CD. Porque ninguém mais ouve CD, mas pô, vem palheta, tem pôster, mas enfim. Esses sons esquisitos todos estão muito pra lá, né? Aqui no Eventide, de novo, quando você controla, você tem a quantidade de efeito no pedal de expressão é uma mão na roda. Mas os mais maneiros, ó, por exemplo, som meio de trombone, sacou? Fiz uns temas assim com esse, porque além da Eventide, como você mesmo mencionou, ser uma marca muito conhecida pelas questões de efeitos de ambiente, de delays e coisa e tal, também tem muita modulação e tem os timbres de harmonizer, os timbres de synth, pô, que são legais pra você explorar. Eu me amarro. Aí, ó, tem um outro timbre legal também. Ah, aqui, ó, esse aqui que eu te falei do Pepeu. Que é um phaser, esse aqui é um phaser, mas é um phaser com uma parte vocal, assim, muito forte, então parece mesmo que tá alguém falando. E eu controlo a velocidade também no pé. Então quando você tá tocando... Essa frase aqui que é do Pepeu, que eu acho, né, é muito parecido com o Pepeu, mas... Mas na verdade acho que o Pepeu pegou do Jeff Beck. Então, né, ladrão que rouba ladrão. Um outro time também muito legal, que é o seguinte, é de uma música minha chamada Silente, que, aliás, tem dois timbres legais aqui pra mostrar. O primeiro é esse aqui, ó. Que é um efeito que você regula o reverb com o pedal de expressão. Então o tema mesmo é... Sacou? Fica essa texturazinha assim por trás, né, cara? Assim comigo, tocando aqui sozinho, parece estar meio alto, mas assim no contexto de banda, pô, isso aqui fica aparecendo ali por baixo, parece uma... No contexto de banda, o reverb, o delay tem que estar sempre mais alto para poder ele... tudo que parece que está muito alto aqui quando a gente está tocando sozinho em casa, no contexto de banda, some. E aí tem um negócio que é legal, porque essa música ela tá meio que mais ou menos na tonalidade de dó menor melódico, né? Então eu fiz aquele papo que a gente tava falando de que, como é que freia no final, né, do improviso, como é que vai parar? Geralmente você tem quando eu fizer tal frase, é a chamada para terminar. Aí a combinação dessa música, por exemplo, é isso aqui, que eu fiz um delay que está harmonizado
da tonalidade da música, ou seja, que é dó menor melódico, né, cara? Então tá na escala de dó menor melódico, e ele é um delay, só que ele entra desligado, e eu faço a frase que eu vou só descendo a escala, e eu aciono a resposta do harmonizer depois, então fica... Na verdade ele tá aqui. Se você ouvir ele sozinho, ele tá só... Tururé, 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 um mini arpejinho. Daí que é uma harpa sintética. Ficou uma maluquice, cara. Eu gravei um montão desses sons assim esquisitos aqui. Tenho umas modulações no Nebulous, que é um pedal da Empress Effects. Ele é um pedal de chorus, flanger e vibrato analógico, só que você consegue programar até 8 programas. Então tem, pô... Pra ao vivo, você é uma mão na roda, né? Acho o pedal fantástico esse aqui. Queria ter mais de um dele pra botar na minha outra pedaleira, mas não dá. O trêmulozinho também, que também eu optei por esse aqui, que é um trêmulo pouco conhecido, que chama Starla, da Downer. Bom, mas é um trêmulo que é estéreo, tem tempo e é pequenininho. Ah, bicho, pelo amor de Deus, né? Você quer mais o quê, né? Como diz meu amigo, take my money, toma. E é isso. Aí essa pedaleira é isso. O resto tá no outro módulo, aí vocês podem ver o vídeo completo lá no meu canal. Começando aqui o tour do estúdio do Billy Brandão. Ali tem um maletomp estéreo, é isso? Isso, estéreo. Ele tá, na verdade, plugado aqui, meio pendurado, tá ligado no Patch Bay, porque a ideia aqui é eu poder gravar tanto mais virtual, sei lá, digital, chame como quiser, quanto mais ampli mesmo, né? Então, um dos setups que a gente pode usar, que é o que a gente está usando agora, é ligado aqui num simulador qualquer, pode ser o Dream, o CS1, o Ruby, Lion, enfim, qualquer um desses, ligado direto na placa, em estéreo aqui, tem outras entradas por trás que estão no Patch Bay. Essa é uma configuração. A outra configuração é eu espetar a guitarra direto aqui no Patch Bay, que sai ali dentro do aquário. O aquário aqui com as guitarras aqui, o Vox, o Dual Caliber ali. O aquário, o Patch Bay já está aqui, né? Saindo aqui pela parede, pluga a guitarra no amp que eu quiser, ou no Vox, ou no Mesa Bug, ou no Blues Junior, microfone, ou até mais um se quiser, né? Enfim, microfone, e aí o microfone já está até na boca do Vox. Tem umas outras opções de microfone ali, tem na gavetinha, depois eu mostro. Mas enfim, e aí sim, aí vem de volta aqui plugado por dentro da parede, aí volta para cá, para os prés. Os prés a gente pode usar, tem esses dois 710 da Universal, que é um pré também maneiro, porque ele é metade valvulado e metade transistorizado, e você pode escolher, não é um ou outro, é o quanto percentual, sacou? Você tem esse botão aqui, ó, vai para lá, vai para cá, mais válvula, um pouquinho menos de válvula, enfim. Ou entrar pelo Johannes também, que é um compressor diferente, que também é do Liciel, que tem, aí já é um outro som, né? Enfim, um som mais bruto no bom sentido da palavra, né? E aí, aí entra na placa, grava, não sei o que lá. Outra opção também de gravação que é maneira é com esse cabeçote, Hi-Watt, que não está ali dentro da parte onde estão os amplificadores, porque ele é só o cabeçote, sem caixa, obviamente. Então ele vem e eu ligo ele direto aqui nesse Aux Stomp, que é esse pedal aqui da Universal. Então que simula aqui a caixa. Falando de Universal Audio. Exatamente. E aí simula a caixa, simula a sala, etc e tal. Muitas vezes antes do amp também eu uso esse Automatone aqui, que é um preamp da Chase Bliss Audio, que eu não sei se vocês conhecem, que, porra, é um pedal fantástico, assim. Vai desde uma equalizaçãozinha leve, um sonzinho gordinho de jazz, até um fuzz todo rasgado. E às vezes também outra coisa que é legal de fazer é usar esse cara aqui, ó, que é um pedal de mola, tá ligado? No Light Pedal da Game Changer. E aí, eles ficam todos aqui mais ou menos à mão, porque eventualmente vai, não sei o que lá. Mas é que eu tô trabalhando aqui, eventualmente a mão também escorrega pra cá e abre uma gaveta e pega mais não sei o que lá. Tem isso também, sacou? É um prezinho da JHS aí. O Color Box.
Tem esse slide rig, que é o da Origin Effects, que são aqueles 2 compressores, né? Olha o cachalote ali também. Cachalotezinho, que é o preto também. Você conhece isso tudo aí, não preciso nem te apresentar. Shot da Radial. Esse aqui, porque eventualmente você tem que fazer um AB, né? Cara, eu acabei desenvolvendo umas técnicas aqui para gravar uns negócios que eu tiro uns sons que ficam legais pra caramba, fazendo um tipo de um estéreo, assim, passando por 2 pedaços que são iguais, mas nunca fica igual. Aí parece que a guitarra tá dobrada e é uma guitarra só. Pô, eu tiro sons aqui muito malucos. Aí isso é a parte mais de gravação. Para mixar, eu tenho também... Eu gosto sempre de começar a levantar mixagem na NS10, que é uma caixa controversa. Algumas pessoas reclamam. Eu acho que ela é sensacional e é por isso que ela está no padrão há muitos anos. E aí depois eu finalizo na HR, porque aí alguma hora você quer ouvir um som bom. E aí daqui é mais ou menos isso, né? E tem, obviamente, para gravar... Cara, honestamente, eu adoro produzir. Eu acho que eu produzo muito menos do que eu gostaria, do que eu deveria, do que eu merecia. Mas eu fico aqui o convite, se alguém quiser... Ou não só produzir, mas gravar guitarra, bicho. Gravar guitarra e tirar maior som. Porque aqui, ó, quantidade de pedal de guitarra, bicho. A coisa mais maneira que tem, você vai gravar um negócio, você fala, vamos experimentar isso aí, vamos, aí abre a caixa, tira o pedal, liga e... tá ali, pô, liga no amplo, liga não sei aonde, enfim. O convite está aí aberto, qualquer coisa, mande um direct aqui. O lance, agora que estou me tocando, você está com a câmera na mão, tem que filmar só esse lado, porque aqui ali é o retrato de Dorian Gray, né? Tudo caixa espalhada, tudo aqui tá tudo mais ou menos arrumadinho, bonitinho, ali tá tudo meio caótico. Aí tem as guitarrinhas, também para escolha do freguês. E é isso. O baixão Zaganin. Baixo, é. Aquela ali que você falou que é Gibson mesmo? É a Howard Roberts, é uma guitarra que é dos anos 70. Essa aqui é a minha guitarra mais jazz, né, cara? Que ela tem flat wound. É bom porque é tão jazz que eu não troco essas cordas há uns, sei lá, uns 15 anos, eu acho. Cara, e tá tudo certo. Quem tinha uma guitarra dessa era o Celso Fonseca. Um dia ele me viu num vídeo com ela, eu falei, pô, não acredito que você tem essa guitarra, eu tive durante muitos anos, me arrependi de vender. Guitarra fantástica. Todo mundo pensa que esse teu violão. É uma guitarra, não é um violão. Ele solas tratadas aí, ó, nuvem aí. Tudo isso aqui tá maneiro. Tem uma S347 ali, tudo isso, as coisas que ficam aqui mais à mão. Essa aqui é minha guitarra padrão. Sim, de 70? Não, essa aqui é de 69. Mas esse braço, cara, essa guitarra eu comprei nos anos 90. Essa guitarra virou meu padrão para referência. Sempre que eu vou fazer uma guitarra, o Zaganin. Sempre não, porque depois agora ele já anotou e já salvou. Ele tirou todas as medidas, ele clonou esse braço aqui, todas as guitarras que ele fez para mim depois, inclusive essa aqui, que é a primeira guitarra que o Zaganin fez para mim, ele copiou o braço daquela ali. Copiou e melhorou, porque na verdade os braços do Zaganin são mais bem feitos do que da Fender em 69. O Zaganin tem mais a expertise, mas a medida assim fica muito na mão, né? Essa guitarra aqui, cara, é tão antiga que não é nem N Zaganin, é M Zaganin ainda aí. Olha só. Márcio, né? É. Esse no braço é o que? Um Tom Anderson, esse captador? Isso aqui no braço? Talvez seja um Seymour Duncan, tem que perguntar pro Márcio. Aí né, tem uma outra tele aqui mais tradicionalzinha, tem essa Reverend que é legal porque tem o sustain, né, para fazer uns negócios mais malucos. Essa minha Les Paul aqui, velha de guerra, velha mesmo, que essa aqui é de 57, 58, ainda maravilhosa. A ser definida. Ela tem um som bem diferente, olha que curioso isso aqui, porque olha só, a base da ponte dela é de madeira, sacou? E ela tem essa configuração aqui de um P90 e o outro é um L5. Então, pô, o som não é o som de Les Paul, né? Então, até que eu fiquei anos, falei, pô, eu tenho essa Les Paul, mas eu não tenho uma Les Paul, né? Aí, quando eu voltei agora da Inglaterra, lá eu consegui comprar uma Les Paul. Só não é da Gibson, é da Greco. Mas é igualzinho Gibson, olha lá. Olha lá, mas essa aqui tem som de Les Paul mesmo, essa guitarra é maneiríssima. É isso, aí volta e meia, aí tem umas coisinhas assim, tipo, uma barítono, que nunca se sabe. Não. Essa guitarra aqui não é minha não, essa aqui é intrusa, essa aqui é do Gustavo Corsi, largou aqui em casa. Falei, tá bom, deixa ela aí, eu vou ficar tocando essa guitarra, não tem problema não. É isso, tem mais uns instrumentos ali lá no quartinho lá de trás, mas aí tá bom. É muita coisa. Beleza.